Olá, restaurados, tudo bom com vocês? Eu espero que o coração de vocês estejam firmes no Senhor. Esse tema de hoje é um tema bem que todo mundo fala, né? Mas cada um vai ouvir, né? De uma forma, cada um vai ouvir de um jeito, alguns vai ouvir parecido e vamos lá. Cada um tem um jeitinho de escutar sobre esse tema. Deixar ir. Como deixar ir? Como fazer isso de uma forma certa? Às vezes, no teu coração, o deixar ir, ele pode vir com um pouquinho de egoísmo e de orgulho. Acontece que às vezes a pessoa pensa, eu tenho que deixar ir, eu tenho que essa pessoa, sumir da minha vida, eu vou fazer um contatozão zero com ela, se ela falar comigo eu não vou responder, eu também não vou ser gentil com ela, deixa ela sofrer o que ela tem de sofrer, né, porque Deus pode castigar por tudo que tá fazendo, vai pagar, deixa aí. Tem uns deixa aí que são assim, né, gente? Super egoístas, orgulhosos, não é verdade? Aí eu entendo o seguinte, eu estou lutando pela restauração do meu casamento, mas eu quero deixar aí dessa forma errada. E é por isso que muitas das vezes você pensa, o deixar aí que eu fiz não funcionou. Vamos lá para a parábola do filho pródigo? Se eu não me engano, vai ficar em Lucas 15. O que essa parábola vai dizer? O pai, gente, em nenhum momento ele segurou o filho. Ao contrário, né? Ele deu para esse filho a herança que ele pediu, não é verdade? Esse filho pediu a herança, implorou e Deus foi lá e entregou nas mãos dele. Desculpa, Deus não, o pai, né? Entregou nas mãos dele a herança. Ele foi, só que dentro daquele homem, certeza que ele já tinha matado o pai dele. Inclusive, né? Ele estava vivendo, pedindo algo que é só depois da morte, né? Que a gente adquire. Então, acredito que dentro do coração dele já havia isso, né? Essa entrega ali da vida do próprio pai. Esse menino, ele saiu, ele foi viver a vida dele, ele foi entrar ali em um mundo totalmente contrário daquilo que era para ele, né? E no final de tudo, ele sofreu muito, ele passou por muitas dificuldades. E eu quero falar aqui do pai desse menino. O pai dele deixou ele ir, porém o pai dele não deixou de orar, não deixou de buscar e sempre esperava esse filho voltar. Detalhe, quando esse filho volta, o pai recebe ele com os braços abertos. O pai recebe ele de uma forma linda e extraordinária. Às vezes você quer buscar pela restauração do seu casamento, mas você fica com tanto egoísmo que você diz, eu deixo ir e eu só quero que volte se estiver perfeito, se estiver lapidado, se estiver... Gente, poderia que o pai desse menino poderia ser totalmente orgulhoso ao ponto de dizer, não, agora você já foi lá, você não fez o que você quis, agora fica pra lá, mas não. Ele recebeu esse menino com uma festa. Eu pergunto para você, será que hoje o teu coração está aberto o suficiente para receber o teu cônjuge com uma festa de gratidão ao Senhor pela restauração dessa família? Eu quero que vocês entendam que durante esse processo vocês vão ter dificuldades, porque sim, a gente caminha na dificuldade, na restauração, porque Deus, ele não molda só o nosso cônjuge, mas ele também nos molda nesse período. Ele também nos molda, ele nos mostra nesse período que o deserto, ele é uma transformação de vida. Ele me ensina muita coisa que quando eu ainda não estava nesse deserto, eu não sabia, eu não aprendia, eu não tinha noção do que era. Mas Deus, ele traz para nós uma certeza tão grande da restauração e da busca que ele tem para fazer lá fora, que nos dá a certeza dessa vitória e nos faz ficar firmes. Como eu vou deixar ir, Tias? Mas é para deixar ir, gente, sem deixar de amar, sem deixar de cuidar, sem egoísmo, sabe? É para deixar ir de uma forma diferenciada, entende? Não é o deixar ir da forma que às vezes o nosso coração pede para ser. Vamos ser diferentes nessa jornada, né? O que eu tenho que fazer para eu entender isso? Eu preciso ser mais concentrada em Deus.
E como eu falei para vocês, não é ficar no contato zero, não é muitas das vezes não perguntar como está, não, né? Mas vai ter casos e casos, vou deixar bem claro aqui. Vai ter mulheres que não vão conseguir se reaproximar por mensagem, mas quando o marido vai deixar as crianças ou vai buscar, às vezes até um olhar ou uma fala acontece, tá? Mas durante esse período, você tem que entender, se eu falo com meu esposo e ele me responde, eu preciso ter uma atitude, eu preciso me aproximar, não é verdade? Então, nós temos que ter esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento. Então, durante o processo de busca pela restauração, o que eu entendo? Eu deixo ir porque eu entendo que Deus está no controle. Eu deixo ir porque eu entendo que vai ser só por um período. Então, eu já profetizo na minha casa, na minha vida, a estrutura, tudo que você imaginar em Cristo, desculpa, você tem que profetizar e falar. Porque você falar, você declara coisas boas no seu lar, na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Então, quando eu deixo ir de verdade, mas eu deixo ir com a certeza de que vai voltar e que Deus vai trabalhar no coração dele, as coisas começam a andar na minha vida. Durante esse período eu me restauro, eu me reconstruo, eu entendo o meu processo, né? Eu não me acuso, eu não me culpo, eu não fico ali desesperado ou desesperada, não. Eu me posiciono de uma forma diferente, né? Eu coloco os meus pés firmes, entendeu? E eu vou falar um pouco pra vocês, porque eu sempre coloco meu testemunho um pouco, né? Em tudo que eu vou contar, porque eu vivi isso. Então aqui é fatos reais. Então o que eu tive que fazer, né? Quando eu entendi que o Adriel, ele realmente não queria voltar, que ele estava decidido, né? Ele estava ali decidido em não querer mais a volta do nosso casamento. Eu deixei ele ir de uma maneira tão linda, porque eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer, é um deixa aí com certeza, né? Então assim, eu já não cobrava, eu não ficava em cima, né? As mensagens que eu mandava para ele eram mensagens leves, de bênção. Enquanto ele não me bloqueava, né? Eu estava não tentando com as minhas mãos, mas eu estava ali mostrando para ele que eu existia na vida dele, não só como mãe do Nicolas, mas como alguém que queria o bem dele, né? E mesmo a gente entendendo que não podemos correr atrás ao ponto de pedir para voltar, nós devemos nos posicionar como esposas, entende? Mas tia, eu não consigo ser esposa no físico, mas no espiritual você continua sendo esposa. Então pratique isso nas tuas orações, vai tocar nele lá do outro lado. E esse deixar aí vai tornar o que dentro do seu cônjuge? Vai tornar nele o arrependimento, vai fazer ele entender o que ele perdeu, o que ele deixou para trás. Ele vai pensar como aquele filho pródigo pensou. Então assim, às vezes você acha que está muito feliz com a outra mulher, às vezes você acha que está muito feliz com outro homem. Mas aparenta felicidade, mas muita gente mostra por fora o que por dentro não existe. A pessoa tá a pior carcaça por fora, mas dentro só a misericórdia de Deus para fazer a gente compreender. Então assim, a gente acha que o adultério, que tudo que a pessoa está vivendo lá fora é algo bom, porque essa pessoa não demonstra arrependimento, não esboça nada disso, mas a pessoa em si está vivendo lá fora no pecado algo muito ruim. Vocês percebem que nessa parábola o filho pródigo, ele passa por dificuldades, mas ele suporta. Chega um momento que ele come a comida dos porcos, ele fica ali se sujeitando, mas ele ainda não se arrepende depois que ele começa a se arrepender. Entende? Então assim, o teu marido, por enquanto, ele tá ali se lambuzando na lama, ele tá comendo comida para porcos, né? Ele tá vivendo essa vida, mas você continua aqui, buscando, intercedendo. Então ele ainda está no egoísmo, ele não consegue deixar, ele não quer rebaixar, ele não quer baixar a cabeça. O egoísta, ele é assim. Primeiro que ele diz que você que fez tudo, ele não fez nada, né? Ele se mostra como se tudo que ele tá fazendo é o certo, ele tá vivendo, se você não tá vivendo, o problema é seu, mas ele tá vivendo a vida dele. Então tudo isso você precisa compreender. Então assim, eu deixo ir de uma maneira certa. No espiritual eu não deixo ir, nas minhas orações eu não deixo ir, no meu joelho no chão, de rosto no pó eu não deixo ir, sabe? A intensidade de Deus na minha vida não interfere em nada. Eu estou aqui, eu estou firme, eu creio nas promessas do Senhor. Então, quando esse marido ele esboçar qualquer sinal, você não vai ser desesperada, mas você vai ser posicionada.
Você vai servir, você vai amar, porque você precisa ser alguém que transborda, né? É o que eu sempre digo. Por que eu tô falando deixar ir de uma forma diferente? Porque lá atrás, o que acontece? As pessoas, às vezes, querem deixar ir por orgulho, por egoísmo, entende? Então, assim, deixa sofrer, deixa pagar tudo que tá fazendo, mas Deus não é assim, né? Deus não é vingativo, porque Deus não é por força nem por violência. Deus, ele vai agir de uma forma perfeita, vai ser o momento certo. Então, assim, Deus espera o arrependimento, Deus espera sim a pessoa tomar ali aquela atitude. Mas se ele nunca tomar, a incredulidade é sua, a falta de fé é sua, né? Você tá dizendo que ele não vai fazer. Então, assim, a sua boca tá profanando isso. Então, durante esse período, o que você vai fazer? Você precisa ter mais fé, você precisa ser mais ousada nas suas palavras de oração. Você precisa declarar sobre a vida do teu cônjuge. Você não pode, durante esse período de deixar ir, você ficar isolada. Tiesa, meu marido bloqueou de tudo. Tiesa, eu não vejo nada dele. Esse é um momento que Deus permitiu para você se esconder em Deus. É o momento para você reconhecer a identidade que foi perdida lá atrás, mas é a identidade em Cristo. Quem era eu, né? Que mulher era eu? Eu preciso mudar, eu não posso ser a mesma. Eu tenho que ser diferente, sabe? Então, assim, esse período é um período para você se reconstruir. Então você se reconstrói nesse momento da pessoa tá lá, o que eu vou fazer? Eu estou me reconstruindo, eu estou me congregando, eu estou vivendo a minha vida de uma forma leve. Meu esposo chega aqui, eu chego lá, eu falo com ele, eu sou uma pessoa diferente. Às vezes você quer que as pessoas olhem para você de uma maneira diferente, mas nem você consegue se olhar assim. Então, nesse momento de que você decidiu deixar o seu esposo ir dessa forma que eu tô falando para vocês, você começa a entender o sentido do amor, o sentido do perdão. Gente, a restauração, ela não é um sofrimento, é você que transforma ela em um sofrimento. Porque você não entende os caminhos que você tem que seguir, então você sofre, você desespera. Aí você fala assim, será que eu luto por essa restauração? Será que isso não é muito sofrimento? Não é melhor eu desistir? Não é melhor eu parar? Então você pensa nisso, porque você imagina assim, poxa, eu tô lutando tanto, eu tô buscando tanto, não tô vendo nada, eu acho melhor eu não continuar nisso. Você não pode depositar isso dentro de você como algo venerando o seu cônjuge, colocando no altar. Não, arranca ele do altar. Você tem que entender que você não está correndo atrás de homem, você está correndo atrás da sua promessa, você está chegando, na promessa, né? Você não está correndo atrás de um homem, de uma mulher, você está ali, disposto a seguir a palavra do Senhor. Aí diretamente buscar a promessa de Deus, buscar o selo de tudo aquilo que Deus tem para proporcionar na sua vida. Você está buscando isso, entendeu? Eu estou buscando. Então, assim, tira do altar, porque você busca pela promessa e não por alguém em si, entendeu? Então, se eu entendo isso, eu começo a agir diferente. Eu começo a ser alguém diferente para eu transbordar. Desculpa, gente. E como eu não corto o vídeo, já me desejo em saúde. Então, quando eu percebo que eu estou vivendo isso, né, que eu estou gerando isso em mim, eu me levanto, porque assim, não adianta eu querer buscar a restauração do meu casamento e eu deixar ir orgulhosamente, egoísta, né, deixar ir de uma forma, não, mas eu deixo ir, mas amando, cuidando, descansando no Senhor, entendeu? Tiesa, mas e se não acontecer, como eu falei pra vocês, e se não acontecer? Deixem de falta de fé e de incredulidade. A promessa do Senhor, ela não morreu. Os princípios da palavra de Deus, elas vão continuar firmes. Os princípios da palavra, eles são firmes, ativos, constantes. Eu sou aquele que muda a história. Deus fala isso. Deus está dizendo para você hoje. Eu sou aquele que muda a história. Eu sou aquele que faço, que refaço. Ele é Deus. Não existe nada, absolutamente nada impossível para Ele. Então, quando eu deixei o Adriel ir da maneira certa, né? O que aconteceu? Ele sentia essa falta. Eu acho não, tem muitos vídeos nossos aí que o Adriel fala, né? Que ele sentiu a nossa falta e tudo mais, que foi nesses períodos onde eu estava posicionada. Então, isso faz ele refletir
aonde ele errou, porque para você ele não vai demonstrar arrependimento, né? Para você ele vai dizer que ele é super certo, que na verdade quem errou foi você, mas para o Senhor no secreto ele vai reconhecer. E você precisa ter paciência. Então eu deixei ir, mas eu tenho paciência de esperar a volta. É um deixa aí já esperando essa volta no Senhor, né? Acreditando no Senhor, na força do poder do Senhor. Eu tenho certeza que daqui para frente é só vitória. Se posicione da maneira correta que vocês vão vencer. Eu não tô fazendo um vídeo muito longo, gente, até porque meu tempo tá bem curto, mas eu tô conseguindo trazer algumas coisas para vocês. Depois eu trago mais aprofundado o tema sobre deixar ir. Mas se você ainda não assistiu todos os nossos vídeos, não deixa de assistir. Vamos lá aqui no canal, já entra aí, ó, já assiste, já maratona tudo, para vocês compreenderem ainda melhor toda essa questão de restauração, tá? Não é coisa da tua cabeça, não. Deus está no controle de tudo, e a restauração, sim, é algo que ele é muito interessado. Combinado? E antes de eu acabar esse vídeo, eu quero deixar um louvor para você. Ele diz assim, ó: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Um beijo no coração de vocês, deixe o seu like, me siga no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição. Clica ali no sininho para você continuar recebendo as notificações. E se você assistiu até o final, deixe nos comentários. Eu vou deixar ir, mas com amor e sem egoísmo. Eu estou com Jesus nessa jornada, viu? E falem para mim o que vocês acharam do louvor, se impactou seu coração ou não. Um beijo no coração de vocês e tchau!